Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pra gente bater um papo sobre a minha iniciação espiritual e responder algumas das perguntas que vieram. Antes de eu começar, né, só para esclarecer, hoje o meu caminho já não é mais o caminho que eu iniciei lá em 2014, tá? Mas 2014 foi um momento muito importante, essa iniciação espiritual foi muito importante para mim, para eu chegar onde eu tô hoje, né? Hoje eu não tô ligada a nenhum guru, a nenhum mestre, né? Continuo os meus estudos na espiritualidade, no autoconhecimento, mas eu não tenho hoje uma única pessoa de referência, né? Como eu tive antes. Para eu falar de 2014, da minha iniciação espiritual, eu preciso voltar um pouco no tempo, né, para que vocês entendam o contexto disso e também até para responder a pergunta de uma pessoa que me levou até essa iniciação espiritual, né. Então, em 2008, se não me falha a memória, foi o ano que a minha mãe faleceu, né, e junto com o falecimento dela vieram vários questionamentos, né. Por que Deus tirou a minha mãe, né? Que eu achava aquilo injusto. Houve uma perda, né, de conexão com a espiritualidade, com a fé. Enfim, eu acho que tenho certeza que eu não sou a única pessoa que passei por esse processo, né? Mas foi ali que, assim, meio que o mundo desmoronou, né? Eu já estava um pouco afastada de algumas forças, né, de algumas conexões com algo maior, né, apesar de que eu acredito que nós somos, tudo é divino, né, então eu sou divina, o meu japamala é divino, o meu caderno, a cadeira, as pessoas, eu acho que eu tenho muito essa sensação de que somos todos seres divinos, né, e eu sinto que a minha conexão com Deus, ou com uma força maior, ou com o cosmos, ou com, chame como, né, o nome que você quiser colocar, isso independe de religião, de local, enfim. Então, mas eu perdi essa conexão, né, perdi completamente essa conexão quando a minha mãe faleceu. E já vinha me afastando até por causa de questões de fanatismo, sabe? Ah, se você não for no centro tomar um passe, você não estará protegida. E são coisas que eu, particularmente, não acredito. Eu acho que eu tô protegida sempre. Enfim, então assim, por causa de fanatismo e com a perda da minha mãe, eu me afastei bastante da espiritualidade, de acreditar em algo. E ao longo dos anos, eu já fazia terapia naquela época, eu já estava num trabalho de autoconhecimento há alguns anos, mas ainda muito crua na minha visão, né? Então, enfim, continuei meu processo terapêutico, até que em 2012 surgiu o convite de eu ir para a Índia, né? E eu tinha curiosidade de ir para a Índia. A Índia era uma coisa que aparecia constantemente na minha vida, desde a minha infância, né? Eu lembro que eu assisti Gandhi com a minha mãe quando eu era pequena, eu adorava as roupas indianas, adorava me vestir, né, com as saias indianas, até uma pegada meio hippie, assim, na minha adolescência, enfim. Então, assim, eu tinha uma atração pela Índia, então não é que assim, eu vou pra Índia, é uma coisa desconhecida, não, existia uma atração da minha parte. E foi para ir para um ashram, né? Não para ficar no ashram, mas para estar em contato com a vivência do que acontecia num ashram em 2012. Tinha um mestre que naquela época eu ainda não tinha uma relação com ele, de vê-lo como um guru e de vê-lo como meu mestre. Mas eu paguei para ver, falei, vou ver o que é isso. Naquela época cheia de maturidade ainda, né, e eu fui lá já assim, me achando, né, que falei, vou ver qual é que é isso daí, se for uma porcaria, sabe o que eu vou fazer? Faço uma mochilinha e saio andando pela Índia, depois eu volto, encontro o grupo e vou embora, né, como se assim fosse a coisa mais fácil do mundo viajar pela Índia. Mas enfim, eu fui e naquela época foi muito importante essa viagem em 2012 já para a Índia, porque eu pude entrar em contato com muitas sombras minhas. Eu era uma pessoa extremamente julgadora,
dona da razão. Então, assim, eu julgava as pessoas como se eu soubesse, eu era fosse a dona da verdade absoluta e as outras pessoas eram doidas, assim. Eu não queria ver a visão delas, entendeu? Tipo, meu, isso ou é certo ou é errado, sabe? E isso na Índia veio muito à tona, em muitas coisas que aconteceram por lá. E eu queria saber a razão de tudo. Por que você tá aí no Rio cantando mantra? Por que você tá, vai lá no pé do guru e abaixa? Por que você tá usando essa roupa? Por que de tudo. E eu sou, sim, uma pessoa questionadora, até hoje. Só que eu percebia que naquela época eu questionava porque eu achava que eu sabia de tudo, né? E não porque eu era curiosa, né? Hoje eu sei que eu sou curiosa. Hoje até quando eu vou perguntar as coisas para as pessoas, eu já deixo claro, não, eu tô te perguntando porque eu sou super curiosa, queria entender, queria ver o seu ponto de vista. E é muito legal isso hoje, eu consegui, sabe, ter feito essa transformação, né? E é muito legal a gente poder ouvir a opinião dos outros, ou poder saber por que aquela pessoa tem uma visão, porque cada um tem uma criação, cada um tem uma história, e a gente é hoje aquilo que foi da nossa ancestralidade, né? Então, o que pode ser certo para mim, para outra pessoa pode não ser. Então é muito legal a gente ter essa abertura para ouvir as pessoas e ver os pontos de vista que são diferentes dos nossos, né? Mas naquela época eu não tinha essa visão, né? Então, e outra, se a pessoa não tinha resposta, naquela época eu não estava sentindo nada, eu não sentia. Se a pessoa não tinha resposta pra mim e me respondia, não sei, eu tô aqui porque tá me fazendo bem. Eu falava, minha, essa pessoa é louca, como que ela tá fazendo um negócio que ela não sabe, né? Sério, gente, vinha isso na minha cabeça, tá? Até que todos os dias eu ia lá no salão, escutava tudo que tinha pra escutar. Eu lembro que nos primeiros dias eu ficava lá no fundo do salão, assim, ó, encostada, só olhando e observando. Eu sou muito observadora, então eu observava tudo e todos. Como em todos os lugares tem fanatismo, tá, gente? Tem fanatismo na nutrição, na medicina, na farmácia, na educação física, no yoga, na religião, tem tudo quanto é lugar, tá? Eu via algumas pessoas que, ao meu ver, no meu julgamento, era fanatismo, mas eu também via pessoas ali num processo que eu falava, gente, o que tá acontecendo ali, né? Essa pessoa tá ali, tá escutando, eu percebi que a pessoa tava observando, tava num processo. Bom, eu fui, né, sondando o terreno, vendo o que tava acontecendo, resumindo uma história grande. No fim dessa viagem de 2012, estava eu acordando cedo para ir pro Rio Ganges, ouvi um cara entoar mantras em sânscrito, do qual eu não tava entendendo bulhufas do que ele tava falando, e eu não sabia por que eu tava ali, mas tava me fazendo bem, fazia algum sentido, fazia para mim. Ali eu comecei a observar o quão injusto eu tinha sido com algumas pessoas, de questionar e achar que elas eram burras de estar num lugar sem saber porquê. Ali eu comecei a sentir. E aí foi indo até que teve o último satsang, né, o último encontro lá com o guru. E ele falou uma coisa que pra mim fez muita diferença. Ele explicou a diferença da religião religare, né, que é a etimologia da palavra, que é religar-se a algo, independente do que seja, e a religião, a questão de seguir dogmas, seguir escrituras e tudo mais. E ele explicou que o que ele fazia ali não tinha dogmas, não tinha coisas, eu não tinha que seguir. Eu falei, gente, liberdade. E liberdade, gente, pra mim é uma coisa muito importante, tá? Eu juro, quando eu escutei isso, eu falei, nossa, eu posso ser livre aqui. Eu posso ser quem eu sou. Eu falei, gostei. Não quero mais ir embora, eu quero ficar aqui. Mas aí não dava mais, né, gente? O táxi estava esperando lá fora para levar para o aeroporto. E eu fui embora em 2012. Quase não fui, tá, gente? Tem uma história interessante com o avião. Todo mundo fez check-in, menos eu. Pra mim dava overbooking. Eu até cheguei a questionar, nossa, será que é pra eu ficar aqui? Enfim,
voltei, e aí foram 2 anos maturando todos os aprendizados que chegaram até mim lá, né? Eu tenho até o caderninho até hoje das anotações que eu fui fazendo, das reflexões que eu fui fazendo, né? E em 2014 eu decidi voltar, e eu decidi fazer a cerimônia de iniciação, que é você se vincular, né? Se ligar mesmo, seguir mesmo aquele mestre, né? Fazer para mim, né? Um pacto de união. Estamos juntos e vamos seguir no mesmo caminho. Então eu agendei a minha iniciação antes de eu ir pra lá. E aqui, gente, eu vou compartilhar pra vocês como foi o ritual que eu fiz nessa linhagem, tá? Eu não sei se todos os rituais na Índia são assim. Então eu posso falar aquilo que eu vivi, que eu experienciei. E se tiver alguém aqui que já fez iniciação espiritual com outra linhagem e puder, de repente, compartilhar, seria super bacana ouvir. É muito legal trocar essas experiências e vivências. Enfim, cheguei lá em 2014, determinada a raspar o cabelo, depois vou falar um pouquinho disso, a fazer a iniciação, e eu queria que isso acontecesse logo na minha chegada, porque aí meu cabelo já ia crescendo até eu voltar pro Brasil, né? Eu ainda trabalho numa empresa corporativa, né? Apesar de que eles super, assim, entenderam o meu processo, nunca julgaram, nunca interferiram, então isso não teve problema. Mas enfim, só que isso não aconteceu. Foi muito interessante o processo que eu fui vivendo até lá. A minha iniciação, ela chegou a ser marcada e depois transferida. Bom, resumindo a história, ela aconteceu nos meus últimos dias lá na Índia. Mas foi muito significante, porque ela aconteceu num sábado, à tarde, e eu estava na cerimônia de iniciação bem na hora que seria a hora do meu nascimento. Porque a cerimônia de iniciação também é considerada como um renascimento, é renascer para uma nova fase. Então eu achei muito sincrônico que eu renasci no mesmo dia que eu nasci, não de data, tá? Foi num sábado, eu nasci num sábado, às 16h20. Então eu achei assim muito sincrônico. Eu falei, não, nada é por acaso, o universo sempre conspira naquilo que tem que acontecer. Então a cerimônia aconteceu com mais 3 pessoas, que são aquelas da foto que vocês viram. A gente tem um bate-papo com o guru, ele explica um pouquinho da cerimônia, ele passa pra gente um mantra, que a gente chama de guru mantra, e aí a gente... e esse guru mantra, na verdade, é como se fosse uma ligação direta com o seu guru, com o seu mestre. Então, toda vez que você entoa ele, é como se você... eu lembro que ele ainda falou, é como se você estivesse fazendo um WhatsApp, ligando lá pro mestre, falando, oi, tô aqui, estamos conectados, né? E aí a gente passa por todo o ashram, pela sala dos outros mestres que foram da linhagem, vai falando sobre a história, vai fazendo as orações, vai fazendo... os mantras. É muito bonita a cerimônia, foi muito emocionante para mim, até que a gente chega na última sala, onde eles deixam a gente lá pra gente fazer o nosso guru mantra, acho que por meia hora, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Ali, gente, eu entrei num conflito, assim, até do tipo, nossa, será que eu deveria ter me iniciado? Porque tinha que decorar o guru mantra, eu tava com medo de estar fazendo ele errado, e de não saber pronunciar, né? Tudo bem que a gente faz na mente, a gente não pronuncia alto, porque ele até orienta que a gente não compartilhe o nosso guru mantra para não quebrar essa conexão, essa energia. E eu, assim, desesperada, né? Quem assistiu aquele filme Como Rezar e Amar, é mais ou menos a hora que ela tá na sala da meditação, olhando, o relógio não passa. Enfim, quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade, né, pra sentar e ficar lá meia hora meditando. E na iniciação ele recomenda que a gente faça 1 hora de meditação diária. Pode ser, de repente, 30 minutos de manhã, 30 à noite, enfim. Mas é uma recomendação. Que isso era uma das coisas que pra mim fazia toda a diferença. Recomendação. Se eu não fizer... E eu acho que esse foi um dos grandes ensinamentos que eu tive na Índia, que foi a autorresponsabilidade, né? Então, assim, eu posso te guiar, eu posso te ensinar, eu posso te orientar, não só o guru, mas qualquer pessoa. Só que a responsabilidade é minha
de experimentar, de vivenciar, de transformar, de querer mudar, né? E essa é a realidade, né, gente? A gente só muda, a gente só se transforma ou transforma alguma coisa se a gente quiser. Não adianta a gente reclamar, ai, tô com problema com essa minha amiga e não sei o que, né? Mas se a gente não sentar lá e não conversar e não ver as responsabilidades, não vai mudar. A gente vai ficar ali na reclamação, né? Ai, meu emprego tá um saco, não aguento mais. Se eu não sentar ali no computador e procurar um novo emprego... Então, autorresponsabilidade, esse foi um outro grande aprendizado que a Índia me trouxe, né? Cabelo. Essa foi uma das perguntas, né, que vieram. Não é mandatório raspar o cabelo, né? Não faz parte da cerimônia, não é mandatório, pelo menos aonde eu fiz não era mandatório, tá? Na verdade até nem tinha essa recomendação, mas era um desejo que eu tinha, né? A simbologia do raspar o cabelo é o renascer, né? Então é você tirar todo o passado para uma nova vida. Percebam que quando o bebê nasce, o que acontece? Cai o cabelo, ele tem uma troca de cabelo, né? Então assim, essa é a simbologia. E eu senti essa necessidade, tá? Então foi uma escolha totalmente minha, foi opcional, né? Foi uma opção minha. E, bom, eu fiz uma cerimônia alguns dias depois ali no meu quarto, né, com uma grande amiga. Hoje eu chamo e considero uma grande amiga, que raspou meu cabelo. E foi uma cerimônia muito bonita, muito importante, simples, não tinha nada demais, gente. A gente acendeu 5 velinhas, eu coloquei alguns mantras, ela raspou meu cabelo e foi um grande presente que eu me dei. Assim que eu raspei o cabelo, eu fui pro espelho e eu me olhei e me vi e pela primeira vez eu disse como eu sou linda. Foi um encontro com a minha beleza externa e com a minha beleza interna. Eu não tinha essa visão. Não conseguia me enxergar, eu não me via, não enxergava minhas belezas, os meus talentos. Eu sempre escutei muito feedback positivo, mas eu olhava e falava, essas pessoas, ó, são malucas, não tem nada a ver, né? Elas estão pirando, não sou tudo isso, né? Enfim. Então foi um grande presente, foi um encontro com o meu feminino. Eu passei a usar brincos, ó, tá combinando até. Eu passei a usar mais brincos. Eu não sou uma pessoa de muita maquiagem, então vocês vão sempre me ver ou sem maquiagem ou com pouca, porque esse é meu perfil. Mas eu passei a gostar de vez em quando usar. Passei a gostar de usar mais vestidos, saias. É interessante, né? Porque eu tirei o cabelo e realmente eu me despi, assim. Eu me mostrei, eu me senti muito mais sensual. Foi muito interessante, foi maravilhoso esse processo. Sinto saudades da careca, de vez em quando eu penso em raspar de novo. Mas eu acho que o mais importante é que foi uma escolha minha, foi uma opção minha, e que eu sinto que eu realmente precisava daquilo e eu não me arrependi. Então, assim, se alguém algum dia passar por um processo, eu acho que a primeira coisa que eu recomendo é se pergunte se aquilo é o que você quer, se aquilo é o que você precisa, se aquilo vai te fazer bem. Na verdade, eu recomendo, assim, se eu puder dar uma recomendação para as pessoas, é que filtrem tudo. Tudo que vocês escutem. Filtrem tudo que vocês escutaram aqui e veja aquilo que faz sentido para você, né? O fato de eu ter sido muito julgadora, muito questionadora, e ainda sou questionadora, sou muito curiosa. Eu tenho dúvidas, eu pergunto, né? Às vezes alguma coisa reflete em mim. Será que aquela pessoa não sentiu a mesma coisa que eu senti, né? Aí eu pergunto, o que aconteceu com você? Qual é a sua visão, né? Eu acho muito legal a gente poder questionar, ouvir o outro, nos ouvir. E se questionem também, tá, gente? Eu acho que isso foi também um dos grandes aprendizados que todo esse processo da iniciação, da viagem para a Índia, além da autorresponsabilidade, o quanto é importante a gente questionar as coisas com gentileza, o quanto é importante a gente se questionar e o quanto é importante a gente filtrar e ver aquilo que faz sentido pra gente. O que é verdade pra você
e o que não é verdade para você. Qual é a sua verdade, né? E a sua verdade não é melhor do que a do outro, é a sua verdade. Então, eu acho que é isso que eu posso trazer para vocês aqui de primeira, né? Hoje eu não tô mais vinculada, como eu falei, com nenhum mestre, nenhum guru, mas eu sou muito grata a toda essa fase, essa vivência que eu tive. Eu aprendi muito, a minha vida transformou para melhor, para melhor. Eu não posso falar um A desse período, a não ser muito obrigada por ter vivido tudo isso. Não sei como seria a minha vida e também não me preocupa se eu não tivesse vivido, mas foi uma vivência extremamente importante para o meu crescimento, para o meu amadurecimento como pessoa, como ser humano. Tem muito ainda para amadurecer, né? Afinal de contas, gente, nós somos seres humanos, ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem qualidades e a gente tem pontos a serem trabalhados, né? E eu acho que o mais importante é a gente se conhecer, né? A gente poder estar presente dentro de si, saber quem que a gente é, né? E eu acho que isso para mim é espiritualidade, né? Além dessa coisa de uma conexão com algo maior, mas eu acho que quando a gente vai se conectando com si, essa coisa maior ela vai chegando, né? Então, eu não sei, essa sensação que eu tenho pra mim, essa é a minha verdade, né? Então, conheçam-se, trabalhem autoconhecimento, gente, se conheçam, se descubram, encarem as suas sombras, os seus defeitos, eles fazem parte de você. Nossa, eu vivo num trabalho constante, né? Porque eu ainda tenho e ainda vou ter até morrer muitas sombras ainda para trabalhar, para transformar, né? E aceitar que nós não somos perfeitos, né? E eu confesso que eu acho que também não tem, né? O que é perfeito? O que pode ser perfeito para mim pode não ser para você. Então eu sinto que a gente tem que... Eu tenho trabalhado muito isso, né? De relaxar um pouco, exigir um pouco menos, né? E aceitar quem nós somos aí na nossa verdade, na nossa essência. Então esse foi meu processo de iniciação, que começou lá em 2012, foi para 2014 quando eu realizei meu processo de iniciação espiritual. No meio desse caminho eu virei professora de yoga e eu posso gravar um vídeo outro dia. Me coloca aí no comentário se vocês quiserem saber como que foi o processo de me transformar numa professora de yoga e eu gravo aí para vocês. Mas também tá relacionado, tem relação aí com essa viagem da Índia de 2012. Então olha quanta coisa boa, né, gente? É isso. Um beijo para todo mundo, muito obrigada a vocês que ficaram aqui até o fim ouvindo a minha fala. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, uma nova curiosidade, deixa aí nos comentários, vamos bater um papo, gosto muito de conversar. Vai ser muito bom poder compartilhar mais um pouco aí com vocês. Obrigada. Namastê.